E aí, meus amigos, minhas amigas, estamos aqui agora de novo para poder ver a segunda parte de quatro. Esse aqui é um pouquinho mais longo de ácido carboxílico, amigão. Essa aqui é uma parte importante que você vai ver agora. E sem enrolação, você sabe que aqui a gente vai direto ao ponto para você conhecer as chamadas propriedades físicas dos ácidos carboxílicos, as características. O que é que nós temos que saber? Bom, amigos, primeiro, o estado físico é bom você saber que de 1 até 9 carbonos, todos eles são líquidos e são incolores, todos sem exceção. Agora, na faixa de 5 a 9, quando começa a cadeia a ficar maior, eles já são viscosos. E acima disso, amigão, eles já são sólidos e aspecto de cera, todos eles. Sabendo você que o metanóico, que só tem um carbono, tem um odor bem forte, que é o ácido das formigas, que a gente vai falar na última parte, que é a parte do cotidiano. O de 2, o etanóico, já é irritante. 4, 5, 6 já é fedorento. Agora de 7, aí já começa a viscosidade a aumentar, já perde mais o cheiro, já vai tendo aspecto de cera a partir de 9 carbonos, de 10 carbonos, e por aí vai, tá certo? Para poder o cara se ligar. É bom você saber que pelo fato de ter ligação de hidrogênio, eles têm elevadas temperaturas de fusão e de ebulição quando comparados com outros compostos. Ácido carboxílico tem temperatura de fusão e de ebulição maior do que os outros compostos orgânicos que não têm ligação de hidrogênio. Então, quando o cara fala para você, vai comparar um éter com ácido carboxílico de massas molares próximas, o ácido carboxílico tem maior temperatura pela ligação de hidrogênio. Só que geralmente o que ele quer que você saiba é que o aumento da cadeia aumenta a temperatura de ebulição. Então, geralmente, quando você pega, por exemplo, você pega um ácido metanóico, que só tem um carbono na fórmula, e que tem a menor massa de todas, você não tem que decorar que a temperatura de ebulição dele é de 101 graus, por exemplo. Você tem que saber o seguinte, o etanóico vai ser maior ou menor que ele? Aí você fala, bom, Et tem 2 carbonos. 2 carbonos, elevou a cadeia, elevou a massa, então a temperatura vai ser maior. Perfeito. Você não tem que saber que é 118, você apenas sabe que é maior. É assim que ele faz a comparação. Quem é maior, quem é menor, para poder o cara se ligar. O próprio já são 3 carbonos. Então significa dizer que a massa dele já é maior, já tem maior cadeia, já aumenta a temperatura também. Quando você fala do but, mesmo raciocínio. 4 carbonos já é maior que todo mundo, tem maior temperatura que todos. O pente, que são 5, também. Então você não precisa ficar decorando valores, basta saber que quanto maior a cadeia, maior vai ser a temperatura de ebulição, que é assim que ele pergunta para você na prova. Para poder o cara ficar ligado, ficar tranquilo, seria seu resuminho, para você poder tirar onda, tá certo? Resumo precioso. Já o heptanóico, que eu vou fazer depois para você poder tirar onda, né? Um resumo bacana, mas no final do ano só. Você tem aqui, ó, 7 carbonos, a temperatura já é maior que todo mundo. Fechou de boa, tranquilo, despreocupado, sem maiores problemas. Quando ramifica, aí já diminui a temperatura. Quando você pega, dependendo do nome que ele der, né? Porque você tem um ácido, vai ter de novo a fórmula, de novo a massa, de novo a temperatura. Quando você pega o 2-metilbutanoico, você já sabe que ele é ramificado, porque no carbono 2 ele tem metil. E met quer dizer um carbono. Como é but na cadeia principal, são 5 no total. Então veja que o de 5 aqui tem 186 graus. Esse aqui, que tem a mesma massa, eu não sei quanto é, mas sei que é menor do que 186. Só para lhe provar, só para você ver, tá vendo? Você não tem que saber o valor, apenas tem que saber que é menor. Mesma coisa no 3-metilbutanoico, a mesma coisa. Você tem aqui, ó, só que a temperatura, eu não sei do 2-metil, do 3-metil, quem é maior e quem é menor. Mas eu sei que ambos vão ser menor do que 186. E vão ser diferentes, agora menores que 186. Show de bola aí, maluquete. Todos são assim. Agora, quando tem hidroxila, aumenta a temperatura de ebulição. Quando você fala, por exemplo, do etanodioico, que é o menor que você tem com 2 hidroxilas, já que o MET não forma. Já são 2 carbonos, 2 hidroxilas, ele sofre decomposição. Esses caras aí tem que se ligar nele, no propanoico, tem que se ligar nesses caras aqui, ó. Esse cara sofre decomposição. O que quer dizer isso? Ele passa do estado líquido para o estado gasoso? Não. Quando você aquece, ele se transforma em outras substâncias. Outras por aquecimento. Ou seja, não tem temperatura definida. Tanto ele quanto o próprio, para você poder ficar ligado, tá certo? Agora, quando você chega no but, você diz, e aí? O but já é 235, já é bem alto.
apesar de ser somente 4 carbonos, pequeno, mas ele tem 2 hidroxilas, então a temperatura vai lá para cima. O pente, imagine você, já aumentou a massa, já aumentou a cadeia, né? A temperatura também é grande, 200, maior do que a da água. E o X, a temperatura 337. Então perceba que as temperaturas são maiores. Quando você compara o pentanodioico com o pentanodioico é maior. O butanodioico com o butanodioico é maior. O di sempre tem maior temperatura. Aí o cara vai pegar na manha, vai de boa, vai tranquilo. Como todos têm ligação de hidrogênio, eles são solúveis em água. Mas quando tem aumento de cadeia, a solubilidade fica comprometida. Como é isso, amiga? Como é que ele me pergunta? Bom, tem que saber o seguinte, que quando você fala de ácido metanóico, ele tem massa molar elevada, ou massa molar mais baixa do que os outros. Agora a solubilidade dele é menor, pelo fato da massa molar ser pequena. Infinito. Ele mistura com água, ele é miscível, mistura. Quando você fala do ET, também é miscível, também é pequeno. O prop também é pequeno, também dissolve bem em água. O but, até ele, esses 4 aí, todos misturam com água, todos. Solubilidade infinita. No pente, aí já aumentou a cadeia demais. A partir de 5 já fica complicado. Já dissolve só quase 5 gramas por cml. Ainda dissolve alguma coisa, porque tem outros que não dissolve nada. E quando chega no X, aí que dissolve bem menos, ó, 0,0068. Então, quando o cara lhe pergunta sobre solubilidade, eles são solúveis em água? Sim. Quanto menor a massa, maior a solubilidade. Então, com a massa pequena, dissolve bastante. Até 4 carbonos, está de boa, está tranquilo, para você poder jogar duro. E também a hidroxila também muda a solubilidade, né? Quando você fala do etanodioico, por exemplo, que é o menor que você tem, com 2 hidroxilas, repara que ele já não é infinita a solubilidade, porque aumentou a massa. Aumentou a massa. Apesar da hidroxila facilitar a solubilidade em água também, né? Mas aí você percebe que o propanodioico, ó, já dissolve bem pra caramba, né? O but já dissolveu menos, mas ainda dissolve. Agora o pente, ó, aí já melhorou, tá vendo você? Nesse daqui, que já são pequenos, pequena massa molhada, aí ele já dissolve bem. Nesse aqui, que é o pentanóico, é 5 gramas, tá vendo? Quase. Mas quando você bota hidroxila na massa grande, já melhora a solubilidade. A hidroxila na massa pequena só aumenta a massa. Mas a hidroxila na massa grande já melhora. Já melhora. O cara já veio aqui, ó. Agora, quando chega aqui no X, ó, já caiu. Sacou? Então fica ligado nessas coisas para poder você não se perder. Valor de solubilidade, ela altera. Você não tem que saber o valor exato, até porque não dá para você saber. É só fazer comparações. Para poder o cara ficar de boa, ficar tranquilo. Agora, dissolve bem no éter, no álcool, no benzeno, que são solventes menos polares. E geralmente eles são mais densos do que a água, ou com densidades bem próximas da água. Depende de cada um. Quando você tem aqui, por exemplo, ó, o metanóico, a densidade dele é maior do que a da água, 1,22. O ET já se aproxima da água, já vai diminuindo, porque vai aumentando a cadeia, você aumenta a massa, mas também você está aumentando o volume, e o volume está aumentando mais. Então significa dizer que a densidade vai diminuindo. Então aqui você vê, ó, que o prop já ficou menor que a água. Mas ainda é grande, ainda é elevado. Ó, o but menor que a água. O pente menor que a água. E o X menor que a água. Então você vê que eles são menores do que a água, a partir de 3 carbonos, mas são bem próximos dela. Para poder o cara se ligar. E a proporção que vai aumentando a massa, vai diminuindo a densidade, porque o volume também aumenta. E aí, pela geometria delas, o volume aumenta mais proporcionalmente do que a massa. Por isso que a densidade vai diminuindo. E o cara vai se ligando. Também altera a densidade, a hidroxila, né? Claro, a hidroxila altera tudo. Botou hidroxila aqui, ó. Botou, já mudou, foi tudo. Aí você fala aqui quanto é a densidade, aí já maior do que a água. Bem maior, bem maior. O outro é um pouquinho só maior, não sei se você lembra dele. O próprio já diminuiu, ó. Ó o but, diminuiu. 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 Então você percebeu que a densidade vai diminuindo com o aumento da cadeia. Mas em compensação, ela é maior do que a da água em todos. Todos eles são maiores do que a água. Todos, sem exceção. Quer dizer, quem está trabalhando aí. Agora, quimicamente, eles são polares, por ter a ligação de hidrogênio. São ácidos fracos. Na verdade é assim. Ácido carboxílico é ácido, o nome já diz. Só que quando você compara com os compostos inorgânicos, eles são fracos.
Então, os ácidos orgânicos, de maneira geral, são fracos. Agora, cuidado, porque quando ele faz assim, ácido carboxílico é mais forte do que o fenol? É, porque ser menos fraco, na química orgânica, é ser mais forte. Se é que você me entende. Muito bem. Então, pronto. Aí, o grau de ionização menor que 5%. E aí, pela ligação de hidrogênio, amigão, aí eles aumentam a temperatura de ebulição e melhoram a solubilidade em água. Claro que a massa também tem a ver, né? E a reatividade, você pode fazer a desidratação. Desidratar e tirar a água. Você pega um ácido fórmico, que é o ácido da formiga, que é o metanóico, e aí você coloca assim, ó. Aí ele pergunta, na desidratação do ácido fórmico, o que é que vai dar? Você fala, bom, como eu sei que é desidratação, eu vou pegar H e OH, que eu já vou formar água. E aí eu escrevo o que sobrou. Quem foi que sobrou? CO. Então é água mais CO e morreu. Desidratar é só isso. Tira H, OH e escreve a sobra. Mesma coisa no oxálico, que já são 2 carbonos. Você vai fazer a mesma coisa, ó. Botou o ácido, falou que é desidratação, tira H, ele vai dizer H com H. E escreve a sobra. CO e CO2. E aí fica de boa, fica tranquilo. Agora, quando isso aqui é muito importante você saber. Muito importante. Oxidação do álcool primário. O que é que acontece aqui? Isso aqui o vestibular gosta. Imagine que esse álcool é primário porque esse carbono está ligado a um carbono só e ligado à hidroxila. Então o carbono da hidroxila só está ligado a um carbono. Então ele é primário. E tem isso na aula de álcool. O que é que acontece? Quando você oxida, você coloca o oxigênio nascente. Esse oxigênio, ele adora os hidrogênios que são positivos, porque ele é muito eletronegativo. Ele não tem uma carga negativa só, estou dizendo que ele é muito eletronegativo, ele tem até 2. Só que aqui é o seguinte, o hidrogênio ele só ataca o oxigênio só ataca um hidrogênio inicialmente. Por que só ataca um inicialmente, amigo? Por causa da outra hidroxila que está ali. Ele vai fazer isso aqui, ó. Ele vai chegar aqui e vai formar esse composto. Quando ele forma esse composto, o que que acontece aqui, amigão? O que que acontece aqui? Bom, quando ele forma esse composto aí, você tem 2 hidroxilas no mesmo carbono. 2. Então você tem hidroxila aqui e aqui, o que faz com que ele fique muito instável. Ela, por si só, já vai atrás aqui, ó. O H já vem atrás do OH. H vem atrás do OH. Porque H com OH, isso aqui dá o que, amigão? H2O. Então é assim que ele faz. O oxigênio vai atrás do hidrogênio. Beleza. Formaram 2 hidroxilas no mesmo carbono. Ele se instabilizou, ficou instável. Então aqui, amigo, o que que acontece? Ele vem e vem atrás H do OH para poder formar H2O. Aí você escreve a sobra. Quem é a sobra? CH3. Agora aqui, ó, C com 2 ligações, ó. C dupla. E aqui é o H. O H. O O, que eu tem aqui também o O, né? Claro que eu não falei, mas C dupla, O. E aí você tem o H. Esse é um aldeído. Esse é um aldeído, que a gente viu isso na aula de aldeído. Etanal. Agora, repara que o que acontece aqui é o seguinte, ó. Quando você tem o etanol, que tudo isso nós já vimos lá na aula de aldeído. Tudo isso já vimos lá. O oxigênio vem de novo atrás do hidrogênio. E aí forma H3C, C dupla O. E aqui embaixo fica H e o O. Ou seja, formou o ácido carboxílico, o ácido etanóico. Esse, na verdade, é o processo do vinho virar vinagre. O álcool, quando ele entra em contato com oxigênio, ele forma esse composto instável, que é um diol. Na verdade, isso aqui você não vai estudar no ensino médio. Isso aqui você vai formar um aldeído, e esse aldeído vai se transformar em ácido carboxílico, ou seja, o vinho vira vinagre. Por isso que você deve guardar as garrafas de vinho, elas geralmente são inclinadas. Por que são inclinadas, amigo? Porque quando você inclina, significa dizer que o oxigênio vai ter dificuldade de entrar, ou seja, não vai oxidar o vinho, ele não vai virar vinagre, ou pelo menos vai levar mais tempo. Então assim que você faz. Toda vez que você pega o ácido carboxílico, o etanol, e entrou em contato com o oxigênio, se for primário, ele acaba virando vinagre. O vinho vira vinagre, o álcool vira ácido. Então tome cuidado com isso para não se perder, tá certo? Por isso tem que fazer esse tipo de coisa, tomar cuidado
para não deixar o oxigênio oxidar. Fechou? Então, você tem, até aqui você já tinha visto, aí aqui já era só direto, ó, o oxigênio atrás do hidrogênio e um abraço. Sempre desse jeito, sempre dessa forma, tá ok? Show de bola, chegamos ao final de mais uma aula. Próxima aula é continuação das reações, tem mais reação, tem um monte de reação para você ver. Não perca a outra aula não. Valeu, fui!